está falando sobre a questão do Bergoglio, do Papa, isso, Papa Francisco. Antes eu estava falando que, de acordo com o apóstolo Paulo, a primeira marca, ele diz: eu não quero que vocês ignorem que antes do Senhor voltar, a primeira coisa que vai acontecer é a grande apostasia, significando dizer que aqueles que se identificam com o nome de Jesus vão existir contra o nome de Jesus, vão existir elegendo tudo quanto é anticristo, é anti-evangelho, é anti-Jesus, de tal modo que você pega e diz coisas óbvias de Jesus e eles te acusam e querem te destruir na mesma hora. Você é um maligno, é um herege, é um comunista, é não sei o quê, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Agora vai embora, né? Porque a gente não precisa especular. Não precisa especular. Você estava falando aí, eu estava me lembrando de um amigo recente que eu comecei a fazer, sei que vai ser uma amizade duradoura, com o guru Kalu, que mora na Alemanha. Ele já fez yoga, uma quantidade enorme de outras práticas e as mais variadas, extremamente versado em todas elas e muito seguido pela leitura que ele faz das cartas do tarô. Mas ele começou a sentir uma inquietação no coração dele que ele não conseguia explicar. Aí ele, jogando o tarô e lendo o tarô, segundo ele, a leitura que ele fez do tarô mandou-lhe ler o Evangelho de Jesus. O tarô dele disse que ele estava precisando de Jesus. Tarô aí ele, cristão. O tarô mesmo. Aí ele leu, aí começou a dizer como é que eu faço? E tem uma quantidade enorme de detalhamentos no acervo histórico do nosso encontro. Mas o primeiro passo foi ele. Você está precisando conhecer Jesus. E aí ele começou a procurar. Nessa de procurar, ele me encontrou na internet. Aí começou a me ouvir e o coração dele foi se enchendo de paz. E a ponto de ele querer gravar um vídeo dizendo que ia parar de fazer qualquer leitura de tarô. Aí começou a conversar comigo e eu não tive nenhuma pressa. Eu falei: não precisa. Aquele que disse para você procurar Jesus fez você me encontrar. Então, deixa isso crescer no teu coração. Depois que isso crescer no seu coração com consciência, lucidez e densidade, você toma as decisões que no seu livre-arbítrio você queira tomar. Mas eu não fui te buscar, você foi trazido a mim e eu vou deixar, respeitando que o vento sopra onde quer, como Jesus disse, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, vou deixar que a mesma soberania do santo, que é maior do que o sagrado, continue a te conduzir. E a gente vem tendo conversas muito lindas. Anteontem, ontem e no dia de hoje eu não pude falar com eles porque eu corri demais, mas amanhã de manhã é uma das primeiras coisas que eu irei fazer. Então, apenas considerando o que você falou, me trouxe isso à memória. Ele é um garoto, um rapaz lindo, casado com uma alemã, um filhinho maravilhoso, muito lindo, e o meu espírito já teve uma conexão com ele extraordinária. Mas, partindo da apostasia, que era o que a gente estava falando, Jesus já deixou tudo isso mapeado para a gente. Você não precisa sair perguntando o que será, porque ele condicionou. Se a humanidade continuar agindo conforme a humanidade vem agindo, é inevitável que aconteçam essas coisas. E aí o que a gente vai ter? A primeira coisa que ele diz é um ódio enorme entre as pessoas, entre os irmãos. Ódio familiar. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Aquelas células de convívio básico, todas fragmentadas em ódio.
Meu Deus, está espalhado já pelo planeta inteiro e cresce cada vez mais. Esse sentimento, né? Segunda coisa que ele disse, eram essas guerras religiosas, em nome do sagrado. E ele disse aos discípulos, vocês vão ser perseguidos por me amarem e por amarem o próximo. O amor se tornará uma afronta. E aí ele diz algo extraordinariamente poderoso. E diz, e por se multiplicar a iniquidade, a prática da maldade, da injustiça, da inverdade, da era pós-verdade, por se multiplicar a iniquidade, pela prevalência dos injustos crescendo cada vez mais e pela diminuição de todo e qualquer compromisso com a verdade, com a justiça, com o amor, com a solidariedade, porque quanto mais iniquidade, menos essas outras coisas existem. Por prevalecer a iniquidade, ele diz, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Então o amor vai se tornar uma matéria rara no planeta. Quem ame. Assim, eles vão querer eleger cada vez mais quem odeie. Os fins passam a justificar os meios. Quando você chega e prega o Evangelho, e no Evangelho os fins não justificam os meios, e você dá de frente contra essa filosofia vigente de que os fins justificam os meios, o cara diz, não, ele não presta, ele é um canalha, ele é um safado, mas ele vai realizar aquilo que eu quero. E tudo tem a ver com quantificações materiais. Como, por exemplo, a figura americana, que a gente a ela já aludiu algumas vezes, e os seus recíprocos mundiais, que estão espalhados por toda parte. O pessoal diz, ele não presta mesmo, é um canalha, é um safado, inclusive a igreja diz isso. Mas ele vai alcançar a nossa prosperidade, porque eles não estão mais associando prosperidade a um espírito pacificado, a uma alma serena, a um coração em paz com Deus e com o próximo. Isso é coisa de otário, de idiota, que ficou para trás, porque a iniquidade cresce e o amor esfria. E no esfriamento do amor, aí guerra é o caminho mais curto para se atingir objetivos, dominação, controle, invasão, tudo mais, uma ansiedade hegemônica, como o Apocalipse fala que primeiro veio o cavaleiro branco, que é o da hegemonia, vencendo para vencer e para dominar tudo e todos. Aí, a esse espírito hegemônico, America First, Rússia First, seja lá o que seja, mas todo mundo procurando hegemonia, Israel First, todo mundo procurando Netanyahu, Sataniahu, nós primeiro, supremacismo da nossa cor, da nossa religião, da nossa crença, da nossa expressão do sagrado antes e acima de tudo. Quanto mais se faça e se busque essa hegemonia, mais você cria o caminho do segundo cavalo no Apocalipse, que é aquele cavalo vermelho. Que o Apocalipse diz que é guerra. Inevitável. Se você deseja ser hegemônico aqui, se você não dialoga com mais ninguém, se você nunca mais diz obrigado, você só dá ordens, a tua casa se arrebenta, começa com você, com a sua mulher, você com os seus filhos, você com os seus pais. Quem quer que determine um tipo de mundo onde eu mando e os outros obedecem, vai acontecer uma prevalência disso um tempo apenas. Mas logo, logo surgirão rebeliões, revoltas. Chega uma hora em que há uma eclosão de insuportabilidade na alma humana, tanto na perspectiva individual, familiar ou qualquer que seja o âmbito, como na global também. E a gente vive hoje uma busca de hegemonia global absoluta. Todo mundo quer ser o primeiro, chegar, vencer, dominar. O que isso traz a reboque? Guerra. E aí não é uma guerrinha qualquer. Não é guerrinha de Gengis Khan, não é guerrinha de Imperador Romano, nem de Alexandre o Grande. Não é mais essa guerrinha boba de espada, lança, broquel,
pavês e escudos, isso tudo é coisa de menino. Agora é aqui, ó, joystick do inferno, pá, explode, acaba com aquele potencial de acabar com 7 terras a mais, de acordo com o que a gente tem guardado. E aí o que é que a guerra produz? Aí vem o terceiro cavalo do Apocalipse, que é o cavalo da economia. É o cavalo da miséria. Porque onde vem guerra, meu amigo, a sequência é miséria. É miséria. Aí estabelece-se a miséria. Uns prevalecem, a maioria morre. E aonde gente vai morrendo aos milhões, vem o quê? Vem doenças. Aí vem o quarto cavalo do Apocalipse, que é aquele cavalo baio, e depois dele vem o preto, que é a morte, que é o inferno, que é a acumulação da morte, com tudo que dali decorre. Vem todas as pandemias, todas as pestes, todas as pragas, tudo que você puder imaginar decorrendo dali. Não tem ciência que vá conseguir aplacar na escala que vai fazer essa Covid-19 ser um espirrozinho bobo, perto do que nos aguarda pela frente. Não vai ter laboratório científico nem economia que possa dar conta do que nos aguarda pela frente se a gente continuar vivendo como nós estamos vivendo. Aí o Apocalipse diz que há uma acumulação no inconsciente coletivo. Na linguagem do Apocalipse, são vozes clamando debaixo do altar de Deus. É uma expressão que Jung chamou de inconsciente coletivo. São essas vozes clamando na humanidade, dizendo até quando. Começa a haver uma certeza de que nós estamos chegando ao fim. E essa certeza de que nós chegamos ao fim produz um espírito altamente suicida, porque quando você perde toda a esperança de que a vida seja viável, o que daí decorre? É uma inconsequencialidade absoluta. Ninguém tem mais amor por nada. Ninguém pensa mais nem no filho, nem no neto, nem ninguém. Vai morrendo toda e qualquer perspectiva de futuro. Tudo é o imediato de uma sobrevivência perversa. Aí Jesus diz que, além disso, começam a surgir grandes sinais no céu e dos céus. Coisas inexplicáveis acontecendo nos céus e dos céus. Dos céus a gente começa a ouvir, como agora já, expressões de asteroides que podem vir com 3, 4% de chance de nos afetar. Aí já muita gente diz, não, a gente tem bomba atômica para ir contra, explodir ou desviar, afastar do curso, barreiras e isso e aquilo. Mas vai chegar uma hora, meu amigo, em que o Apocalipse diz que as estrelas vão nos atingir. O Apocalipse diz que o sol vai esquentar tanto que não vai haver sombra, nem esconderijo, nem bunker humano que proteja a pele dos seres humanos das bolhas, das doenças epidérmicas, da inviabilidade da vida planetária, a morte da natureza, a destruição de todos os elementos verdes. E aí vem o que Jesus diz, que é outra coisa. A natureza entra num estado de colapso, os poderes da natureza são abalados, aquela sincronicidade linda e maravilhosa que tem regido esse mundo newtoniano por milhões e bilhões de anos é alterada, porque a gente está aqui num lugar tão especial, tão maravilhoso, que qualquer que seja o ataque ao equilíbrio disso vai fazer, na linguagem bíblica, a Terra andar como um bêbado cambaleante. Ela vai perder o seu eixo de gravidade, ela vai de equilíbrio, ela vai perder o seu processo
preciso de precessão, ela vai perder o seu distanciamento perfeito de tudo, da lua, do sol, dos demais astros, começa a acontecer isso tudo. E aí o que é que altera? Jesus diz que os mares começam a subir, o calor aumenta, os derretimentos polares vão acontecendo, surgem eclosões de aquíferos que estão em quantidade maior sob a terra do que nos mares sobre a terra. Começam a eclodir, como a gente já tem sinais dessas rachaduras planetárias, fazendo isso acontecer. Jesus disse que os homens desmaiarão de terror, em razão do engordamento dos mares invadindo, cobrindo as ilhas, invadindo as cidades, inundando o planeta, enquanto o calor é insuportável e as estações vão se tornando totalmente imprevisíveis. O que antes operou com uma previsibilidade extraordinária perde toda a previsibilidade. E a vida vai se tornando insuportável. Não como já está horrívelzinho agora, mas isso aqui é só a brincadeira. Isso aqui é o lanchinho da creche. Perto do que está vindo. O que está vindo é coisa braba, feia. Horrível, não adianta Elon Musk dizer eu vou levar o pessoal para Marte. Nem ele vai, nem ninguém, ele é um idiota. Ele é um idiota. É o co-presidente dos Estados Unidos junto com aquele outro idiota, dois anticristos ali se achando os senhores do mundo. Eles não têm a menor ideia no que eles estão mexendo e com as consequências inapeláveis que vêm por aí. E mais do que isso, Jesus disse que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O pessoal vai estar andando pela rua e você vai ter gente tendo crise de pânico. Não é esse pânicozinho de depressão que a gente hoje joga aí um Rivotril em cima. Tudo é bobagem. Vai ser um pânico incurável, porque as crianças já vão nascer sem ar, sem oxigênio. Desespero, os pais não vão nem mais saber amar, nem cuidar. É todo mundo, cada um por si, e Deus nenhum, porque não há Deus. E a terra sendo destruída. Aí vem o Apocalipse, diz que a ira do Cordeiro se manifesta, e como ira do Cordeiro, você não entenda um Jesus irado dizendo eu vou bater nesses caras. Não, é a consequencialidade universal, a consequencialidade do sistema harmônico de todas as coisas sendo fragmentado e desconstruído com as suas manifestações antagônicas à vida. O que Jesus disse que vai acontecer é que essa desconstrução vai chegar a um nível em que tudo que os seres humanos vão continuar buscando vai ser a hegemonia, todavia, dos seus próprios poderes, apesar de tudo e contra todos, eles nunca vão abrir os olhos para enxergar o que está acontecendo.